Olá, maravilhosos, tudo bem com vocês? Hoje vou entrevistar uma grande arquiteta, o qual tem um escritório que, ao meu ver, é gigantesco na área hospitalar. A Ana Paula, da C+A. Ana, se apresenta para o pessoal, dá um oizinho. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Humildemente, estou com um ícone da área hospitalar em relação a projetos de arquitetura. Ana, conta um pouco da sua história para gente. Bom, eu comecei a minha vida profissional, né? Na verdade, não a vida profissional. Acho que por muito tempo da minha vida eu quis fazer medicina, né? E aí, numa vivência que a minha escola proporcionava, me mandaram para um hospital e ali eu descobri que eu não poderia ser médica. Eu sou super sensível. Viu sangue? Não, nem é ver sangue, ver cirurgia. Isso não é um incômodo para mim, porque a gente vê, né? O tempo todo que a gente está dentro de uma unidade hospitalar, você se depara com esse tipo de coisa e esse não é o meu problema. O meu problema é a questão humana, sabe? Então, e principalmente relacionada com criança. Eu sou muito sensível a essa questão infantil, pediatria e tal. Bom, enfim, cheguei à conclusão que não ia ser uma boa médica. E fui para arquitetura. Não escolhi a arquitetura porque sempre gostei da parte estética, sabe? A parte estética, eu sou libriana, então libriana é muito ligada a essa questão estética, questão, né, Bom gosto. de design, né? E sempre foi uma coisa que me atraiu, era uma segunda opção na vida, eu optei pela segunda opção. E desde que eu entrei na faculdade, eu tive a certeza que eu escolhi a profissão certa, porque em nenhum momento, desde que eu entrei na faculdade, foi uma dúvida a escolha que eu tinha feito. E só que eu continuava com esse desejo de saúde, queria trabalhar com saúde, né? Nunca perdi isso. E aí eu resolvi procurar um escritório que fazia saúde naquela época. Nossa, você já foi determinada, você não passou por vários? Não, escritórios. Passei por um que era mais generalista, foi um escritório. Eu comecei a trabalhar no segundo ano da faculdade. E aí, nesse escritório que era menor, eu levei quase todas as minhas amigas, a gente trabalhava quase numa comunidade. Legal. Era super legal. E logo depois, o dono desse escritório namorava com a filha de uma pessoa que trabalhava com saúde. Ela também era arquiteta, e aí ele falou, você quer ir para lá? Eu falei, eu quero. Então, no terceiro ano da faculdade, eu fui para esse escritório, a Leitner Arquitetura. Trabalhei lá até me formar, fui efetivada, trabalhei 1 ano, e o Leitner era sócio do Bros, né? E eles já tinham se separado. Era engraçado porque eles trabalhavam na mesma casa, um ficava no primeiro andar, outro no térreo. E a Leitner era num escritório, quando eles se separaram, cada um ficou com um montante de projetos. Só que o Bros é que fazia o comercial da Bros e Leitner, né? Bros dos Santos e Leitner, enfim. E o Bros, naquele momento, era um dos maiores escritórios de saúde do Brasil, né? E aí o Augusto, que era o gerente do Bros, me abordou um dia no meio da rua, me fez um convite para trabalhar e eu acabei indo do primeiro andar para o térreo. E trabalhei na Bros durante 11 anos. Fiquei 11 anos lá, entrei como arquiteta júnior, passei a pleno, sênior e depois coordenadora de projetos. E lá que eu conheci a minha sócia, que também trabalhava lá já. A Carol já estava lá, acho que há uns 5 anos, quando eu entrei. E lá a gente conheceu o mundo da arquitetura para a saúde, na verdade, né? A gente fez muitos projetos dentro da Bros. Eu trabalhei muito, fiz muitos projetos importantes lá dentro, inclusive projetos internacionais. A gente teve a oportunidade de fazer um projeto no Panamá, na Guatemala, trabalhamos em Angola. Então, foi uma escola em todos os sentidos, né? Escola pelo Bros, que é uma pessoa maravilhosa, até hoje ele é meu mentor, eu tenho certeza que eu consegui absorver tudo de bom que ele é um profissional maravilhoso, sempre foi. É uma pessoa que eu admiro muito. E eu aprendi lá o que é ter uma empresa, que eu acho que é isso que é
é falho na formação do arquiteto, né? Gente, eu tô até quieta aqui, tá? Porque hoje a gente vai ter uma aula. Pode soltar a Mas voz. essa é a história. Na verdade, esse é o resumo da história. Humilde, muito humilde, né, amiga? Mas você entrou num tema bem interessante. A gente não aprende a ser empresário, a gente não aprende a lidar com uma empresa, abrir um CNPJ. Como foi para você? 11 anos tá... você já estava alicerçada numa empresa. E aí você olhou para o lado e falou, vou abrir a minha empresa? Na verdade, foi um pouco a condição de trabalhar na Bros. Naquela época, o Bros já trabalhava como pessoa jurídica. Ele contratava a gente como arquiteto pessoa jurídica. Então, eu tive que abrir uma empresa para começar a trabalhar lá, né? Na Leitner não era assim, se eu não me engano, era um outro sistema de trabalho. E quando eu fui para a Bros, eu tive que abrir a empresa. E neste momento que eu abri a empresa, eu já escolhi a Carol como sócia. Vai ser você. A gente teve uma empatia ali, né? Num primeiro momento, eu desci, óbvio, ele me dava um tempo para a gente se organizar, né? E aí, você me conhece um pouco, eu sou fácil de fazer amizade, conversar e tal. Total. Comecei a conversar com todo mundo. A Carol precisava também de um sócio e a gente montou a empresa para dar nota para a Bros, né? Foi assim que a gente montou o CNPJ. Só que aí, hoje eu não tenho mais tanto, mas eu tinha muita energia, sabe? Sair de fazer muita coisa ao mesmo tempo e tal. E aí a gente começou a pegar uns trabalhos, até o Bros às vezes indicava a gente. Tem um cliente nosso que trabalha no hospital tal, mas ele quer fazer o consultório. Vocês fazem para ele? Porque dentro da Bros a gente não tinha essa condição, sabe? Era só projeto grande mesmo. Fazemos, tal. E aí a gente começou a fazer projeto, às vezes até por indicação do Bros. E aí a coisa foi evoluindo, entendeu? Aí precisamos de um espaço para a gente trabalhar no período da noite, né? Porque a gente saía da Bros e ia para o escritório fazer esses projetos. A gente escolheu um escritório ali perto da Bros mesmo, para ser mais fácil. E depois a gente foi para os Jardins e aí a coisa foi crescendo. Né? Que legal. E foi assim que a gente foi estruturando. Mas eu acho que, assim, essa questão da empresa, né? Não é só o CNPJ, é como você faz a administração de uma empresa qualquer. E a escola de arquitetura não ensina isso. Não. Né? Não te ensina como é que você faz um fluxo de caixa, como é que você faz... um DRE, coisas contábeis, né? Como é que você monta o seu valor de venda do seu projeto? Né? Quanto o seu projeto custa? Quanto que você tem que pôr o seu projeto no mercado? Qual o valor que esse projeto tem que ter? Né? Como é que você mensura se isso que você vendeu é o correto? Né? É muito difícil chegar nessa conclusão. Eu vou te falar que hoje a gente tem 26 anos de C+A e ainda hoje a gente está aprendendo como é que a gente faz a coisa direito. Cada dia a gente aprende uma coisa diferente. Mas eu acho que hoje a gente está num estágio realmente que a gente tem tudo montado, tem tudo organizado. Nós somos uma empresa. Nós somos uma empresa organizada. Né? E você sabe que você entrou num tema... Eu não estou nem com vontade de ler, tá, gente? As perguntas que a gente fez... Ana fez 10 e eu fiz mais 9. Em relação a cobrar. Eu chamo muita atenção dos meus amigos da área. Uhum. Eu envolvo muita complexidade. Por exemplo, residencial. Eu acho que é mais tranquilo perto da complexidade que você trabalha, né? Um banheiro é diferente de uma sala. E eu dou esse exemplo para o pessoal. E a pessoa fala metro quadrado. Não é metro quadrado. É uma série de variantes, né? O metro quadrado, é a mão de obra que você usa, é o seu custo fixo, assim, montar o preço é uma composição de coisas. Exatamente. Né? E não, até outro dia, um dos conselheiros da BDH, hoje eu sou conselheira da BDH, não sou mais a presidente, né? Agora é a Doris, que assumiu depois de mim. Mas ele falou, Ana, você devia dar um curso de como montar um escritório de arquitetura. Não fala de arquitetura hospitalar, de arquitetura para a saúde, porque é isso, né? Porque falar de arquitetura para a saúde, a gente tem muita bagagem, mas muita gente fala bem sobre isso, né? A gente fala também, mas
como montar, isso é uma coisa difícil, que não tem no mercado. Eu acho que eu estou pensando nesse assunto aí. Ah, eu super te apoio, gente. Já estou promovendo, tá? A Ana vai lançar um curso, a gente vai lançar aqui, brincadeira. Mas é interessante, porque para os novos profissionais que estão chegando no mercado, muitas vezes eu vejo o Instagramável, né? Eu vi R$ 144 o projeto. Aí eu cliquei lá, falei, o que é isso? Não era projeto, pode, era um né? 3D. Aí eu comecei a E mesmo piscar. 3D, R$ 144, essa pessoa não está ganhando dinheiro. Não, Né? não tem O que eu vejo hoje noção, muito é que as pessoas não têm a noção, sabe? Então você fala assim, o fulano de tal tem sucesso. Será? Será que ele não ganha de outras formas? Formas, às vezes, que não são nem muito, né, muito corretas. Então, tem sempre essa questão na arquitetura, né? Eu acho que o ideal seria a gente... Seria como é no mercado americano, no mercado europeu, você ter a formatação do seu preço, o cliente entender o valor do seu produto e comprar aquilo dentro do seu valor. transparência, né? Transparência. Um dos pilares da C+A, quando a gente ressignificou a nossa marca, porque C+A é a Carol e Ana, na verdade, né? E a gente quer que a empresa tenha um futuro mais longevo do que nós, né? Porque uma hora a gente vai ter que parar. Então, quando ressignificou a marca, a gente ressignificou os nossos princípios também. Um dos nossos princípios é a transparência. Então, a gente pratica muito essa transparência com os nossos clientes. Gente, eu já fui cliente da Ana, tá? Numa empresa que eu trabalhei, a gente se conheceu lá. Vou falar o nome, tá? Um beijo pra... Beijo, galera que trabalhou comigo. O contrato dela é gigantesco. É gigantesco. Eu acho gigantesco demais até, mas eu sempre penso, poxa, a gente não pode enxugar isso, mas não dá para enxugar. Mas tem, né? Tem que pensar nas arestas, né? Porque sempre tem um adendo, alguma situação. E sendo gigantesco, e ainda assim, a gente tem adendo de monte, a gente tem, né? A gente tem isso, porque durante o processo de projeto, você vai criando novas necessidades. Isso é normal. Ah, com certeza. Né? E vários... até bati aqui. Alterações, né? Nossa, eu lembro que naquela época a gente desenvolveu um book juntos. Ficou tão bonito, pessoal, ficou tão lindo. É um dos projetos que eu tenho muito orgulho. Eu também. Esse projeto específico do book de unidades ambulatoriais da Mil é um projeto que eu fiz muito, né? À frente. Hoje, eu até nem faço tanto projeto hoje, porque eu sou responsável pela parte comercial, mas esse em especial eu tenho muito orgulho de ter desenvolvido, porque o resultado ficou muito bacana. Pena que a gente conseguiu implantar uma única unidade. Sim, foi a unidade de Barra. Né? Mas ficou muito legal, né? Deu certo. Não, foi incrível, gente. E foi muitas pessoas por trás da cortina que desenvolveram. Eu lembro da Elaine, lembra da arquiteta Elaine? Elaine, ela está hoje no MASP. A Elaine está no MASP, é verdade. Tá, eu até chamei para entrevistá-la. Ela falou, não consigo. Agora não dá, porque a gente vai inaugurar o prédio novo. É maravilhoso, estou louco para conhecer. Eu também. Tem uma história muito louca da escada, né? É verdade. Foi o meu amigo que construiu. Quando ele me chamar, eu vou te chamar também. Vamos, quero muito. Mas assim, voltando para o foco da concepção do book e da criação de todo o processo, eu tenho muito orgulho desse projeto também. Eu também. Foi muito bonito. E a gente passou por várias coisas juntas, né? Eu lembro que, pessoal, eu trabalhava como coordenadora de expansão. Eu até parei para pensar. E a Ana, ela estava à frente das implantações e concepção, né, dos projetos, porque não dá para fazer tudo com a equipe interna, é muita coisa. Então, a gente como cliente, né, a gente apoiava e a Ana com a equipe dela fazia todo o projeto. Deu trabalho, né? Fala aí, você fez uns 13 projetos ali, né? Acho que mais, viu? Acho que mais. De layout foi mais, Mas na minha cabeça, BH, Rio... Nossa, gente, era muita coisa. Era bastante coisa. Era muita emoção. Mas é muito bacana, né? Eu acho que essas implantações de book, né? O que a gente fala book não, mas é um modelo, né? É um modelo que você replica por vários lugares. A gente tem esse case, a gente tem o case do CEMEDS da Redditor, que é projeto nosso. Foi o mesmo case, né? O primeiro produto que a gente fez foi o book,
que é o padrão das unidades. E aí a gente começou esse projeto em 2017, com o Book, e depois a primeira implantação foi uma unidade em Santo André, na Avenida Tiradentes. E essa primeira unidade tem 5.000 metros quadrados, é uma das maiores até hoje dos CEMEDs. E hoje a gente deve ter feito mais de 165 projetos, com 54 implantados pelo Brasil já. Gente, é trabalho, hein? É trabalho. Imagina, né? Que é um escritório de arquitetura com uma equipe focada full time só em área hospitalar e mais a equipe da empresa que contrata. Né? É verdade. Muita gente trabalhando ali juntinho, remando na mesma onda da maré. E eu acho que é isso que é bacana, sabe? Eu acho que um projeto de sucesso é quando você e o seu cliente têm essa sinergia para fazer dar certo. Né? Hoje você está no Brasil inteiro, né? Estamos no Brasil todo. Em todas as operadoras que eu falar aqui, acho que não vou precisar falar, né? Nem todas ainda, mas tem umas que a gente ainda não conseguiu entrar, mas por questões, assim, de preço mesmo, que não entende o valor do projeto. E a gente hoje tem uma equipe de 40 pessoas, é um custo fixo alto. E, assim, eu tenho um produto muito completo de arquitetura. Então, é tão completo que não existe a necessidade da minha equipe estar na obra para executar a obra, né? Então, às vezes o cliente não entende isso, entendeu, Sabrina? Não dá valor para isso. E aí, não, assim, o target que ele tem para pagar o arquiteto não é o que a gente precisa, né? Para, pelo menos, não lucrar muito, mas pelo menos pagar as contas, entendeu? É tudo muito caro, né? E é essa diferença, essa diferença. Então, quando eu vejo que tem este valor muito baixo, eu nem entro, porque aí é um jogo que eu não vou ganhar, né? E acho que para dar certo tem que ser ganha-ganha. Tem que ser ganha para o meu lado e ganha para o lado do cliente. Mas você sabe que faz 2 anos, em abril vai fazer 2 anos que eu estou fora da bolha hospitalar. E eu observo que tem muita gente que fala que conhece a área, que executa projeto. Eu chego e falo, não, peraí. Ao meu ver, é um núcleo muito pequeno de especialistas. Porque tem muita gente fazendo consultório, clínica. Gente, tem uma complexidade de resíduos. Todos eu sou a tia das boas práticas, tá, Ana? Não, mas a gente tem que ser, né? Não é, porque o cliente ele não entende, ele acha que é como se fosse um residencial e não é. Você tem que é bem diferente. Tem que pensar em todos os fluxos, né? Eu acho que assim, eu vou te falar que o grande sucesso da C+A se dá porque os nossos projetos trazem mais sucesso para os nossos clientes. Então, começando assim, do consultório, né? A gente tem um cliente em Santos que é uma clínica de cirurgia plástica, que assim, o prédio já é um prédio de frente por mar, então você já sai ganhando, né? Lindo. Mas quando ele estava num consultório que era ali na Ana Costa, e eu sempre, ele com muito medo de mudar, eu falava, doutor Wilson, o dia que o senhor mudar, o senhor vai virar uma chave, né? Porque o senhor vai dobrar de tamanho da quantidade de clientes que o senhor vai ter, né? E em 6 meses ele dobrou. Ele mesmo me ligou para falar, você tinha toda a razão. Assim, ele ligou até para falar, desculpa de tudo que eu te aborreci, das brigas que a gente teve. Eu falei, mas você teve visão para o negócio dele, porque para a gente, isso é que faz a gente ter sucesso, entendeu? E o que traz mais cliente é o boca a boca. É um que fala bem do nosso produto, que indica para outro, que vai... É isso que fez a gente crescer nesses anos. Literalmente orgânico, né? Orgânico. Eu defendo muito orgânico. O nosso crescimento sempre foi orgânico. Sempre foi orgânico, entrando, tendo uma primeira oportunidade num cliente grande, fazendo certo. E conta para mim, como que é ter uma sócia há quase 30 anos, você falou 27 anos, como é? É um casamento, né? Eu sou casada há mais tempo com ela do que com meu marido. Ontem eu fiz 23 anos de casada e com ela eu tô 27. Parabéns! Como que é esse casamento? Eu acho que eu não saberia fazer sem ela, sabe? E acho que ela também não saberia fazer sem mim. Acho que a gente tem uma sinergia muito boa, a gente se completa. E acho que você ter alguém para dividir é muito bom na vida, né? Sim. Assim como num casamento, é um casamento, né?
Então, tem uma hora que você quer dividir, somar, dividir, e aí, para isso, você precisa de alguém. Ai, com né? certeza, imagina. Então, uma só, fazendo tudo. Não daria. A gente se divide muito, assim, ela cuida da operação do escritório, eu cuido, também participo da operação, mas eu cuido de toda a parte comercial, novos negócios. A gente se divide nos clientes também, de estar à frente do cliente, porque o cliente quer ter uma referência das sócias. Então, é muito, eu acho que assim, como lição, para a gente, eu não saberia fazer sozinho. Eu tenho certeza que a gente não teria um sucesso individual como a gente tem hoje se a gente tivesse sozinho. Com certeza, né? Eu acho Uma que é cabeça pensante é diferente. E até para brigar, né? Até para brigar você precisa de outra pessoa também, não tem jeito, né? Então tem briga, é claro, com 27 anos não tem como não ter discordância. Aliás, a gente discorda o tempo todo. É sempre uma discordância saudável, mas é isso. E a gente achou um equilíbrio, né? Um equilíbrio saudável, um equilíbrio que a gente senta, conversa. Às vezes eu me aborreço, saio, ando, volto, mais calma, ela também. E é isso, a gente se dá bem. Que demais. E em relação à estrutura dos funcionários da sua equipe, como que funciona? Hoje a gente tem 40 pessoas trabalhando para a gente, também são pessoas jurídicas, né? Eles têm essa possibilidade também de fazer trabalho externo, se eles quiserem. A gente tem um regime de horário mais flexível. Hoje a gente trabalha de maneira híbrida também, porque a gente não tem todos os espaços no escritório desde a pandemia. Na pandemia a gente montou uma mega rede uma rede de computador, né? Rede para dar conta das pessoas trabalharem distante, né? Remoto. E a rede é super bem estruturada, então dá essa condição para a gente trabalhar de qualquer lugar do mundo. Né? A gente tem parceiros que trabalham hoje de Portugal, para você ter uma ideia, que trabalha com a gente aqui. A única dificuldade é o fuso, né? Que quando ela está lá no final da noite, a gente está aqui no pleno dia. E a gente tem uma que trabalha na Coreia, uma pessoa que saiu do escritório e quis se mudar para a Coreia, porque os pais estão morando na Coreia e hoje ela trabalha com a gente. Então, a gente tem essa condição, sabe? Que é muito o híbrido, bacana. eu acredito que o híbrido, ao meu ver, é muito saudável. Bastante. Aquela coisa de ter que ir todo dia, pegar trânsito. Exato. Não é? E a gente tem, assim, o que a gente se preocupa com as pessoas que trabalham em parceria com a gente, né? Esses parceiros que hoje estão trabalhando com a gente. Formar, né? A gente se preocupa com a formação. Então, a gente quer que eles saibam fazer arquitetura para a saúde. Isso é importante dentro do escritório. Então, a gente faz treinamentos com fornecedores, com parceiros, explicando o que é arquitetura para a saúde, quais são as normas, quais são as regras, falar de fluxo. A gente, assim, hoje na estrutura da C+A, o desenho do projeto, quem faz sou eu, a Carol e a Mariana, que trabalha com a gente há 20 anos. A Mariana é demais. Nossa, eu lembro as reuniões, gente. Eu sou ótima, né? Como uma taurina. Vamos fazer assim, ela, não, assim, vamos fazer assim, não sei se você lembra. Porque a gente entende de operação de saúde, com né? certeza, mas eram várias cabeças. Não era só eu na sala, não, tá, gente? Tinha mais 5 pessoas, 6 pessoas, então, cada uma dá uma opinião. Nossa, ela tem E a gente consegue conhecimento. Contribuir com os nossos clientes com o fluxo. Então, Com assim, certeza. às vezes você olha e fala, esse não é o melhor fluxo é diferente desse. Então, o projeto sempre sai das nossas mãos e vai para a equipe para desenvolvimento, né? Hoje, você perguntar para mim, você faz um projeto executivo? Eu não faço a menor ideia de quantas séries no nosso projeto. Eu sei quantas séries tem porque eu vendo isso, mas não saberia desenvolver se não fosse a nossa equipe. Então, a gente trabalha nesse desenvolvimento do profissional que atua em parceria com a gente. Isso que é bastante importante. Ana, em relação, você trouxe a palavra Covid. Em relação ao Covid, como que foi para você essa época? Olha, vou quebrar um paradigma aqui. Como foi a época? Foi, no primeiro momento, horrível, né? Foi muito difícil, porque a primeira coisa que se para num momento como esse, né, de tragédia, é o projeto de arquitetura, né? Vamos paralisar todos os projetos, e foi isso que aconteceu. Sim. Né? A gente, na época, tinha uma equipe de 30 pessoas e não tínhamos projeto. Num determinado momento, não tínhamos nenhum projeto.
Então, a gente se colocou à disposição dos nossos clientes, um deles foi a Mil, né? O outro foi a Redditor, em que a gente se colocou à disposição até para ter trabalho para a equipe de montar os hospitais de campanha. Então, a gente fez alguns hospitais de campanha para eles em colaboração, sem cobrar nada, porque era isso. Eu precisava pôr a equipe para trabalhar. Naquele momento, era uma situação até de saúde mental, sabe? A pessoa está dentro de casa, não ter trabalho. Então, colocamos a equipe para trabalhar dessa forma, para ajudar os nossos clientes. As empresas também não sabiam o que fazer, né? Estava todo mundo atirando para todo lado. Então, eu acho que isso foi bacana, porque a gente ficou ali, de mão dada com o cliente, fazendo acontecer junto com ele, né? Preparando esses espaços para receber as pessoas com Covid. Então, esse foi um momento difícil. Aí, depois de 3 meses, as coisas começaram a voltar, né? Os projetos começaram a voltar e a gente se estruturou de novo. E crescemos nesse momento, né? Nesse momento, eu acho que assim, a gente foi tão colaborativo no mercado que foi bacana isso. Então, a gente cresceu bastante logo depois desses primeiros 3 meses aí. A gente voltou a contratar, voltamos a trabalhar e foi bacana. Então, e aí... Questão de projeto, né? O que mudou? A segunda pergunta era essa, já se adiantou, exatamente. O que mudou pós-pandemia? Eu vou te falar que não mudou quase nada. Isso é a quebra de paradigma, né? A gente sempre fez um projeto de arquitetura, separando os fluxos, olhando para essa parte contaminada, né? Tentando separar isso do paciente são, do paciente que não está contaminado. Então, para a gente, você fala assim, mudou alguma coisa? Nada. Processo de ventilação, né? Mas a gente sempre teve. Sim. A gente sempre teve, mas né? Mas a parte burocrática ficou mais rígida. Ah, ficou mais rígida. Isso, você pergunta para mim, isso é bom? Eu não sei se é bom, né? Porque eu acho que assim, você precisar de um filtro dentro de um ambulatório, que hoje encareceu muito o sistema, Sim. É uma coisa questionável. Né? Eu não sei se a gente precisaria, que hoje a norma aplica que a gente precisa e é assim que a gente tem feito. Mas isso encareceu muito a obra de saúde, né? Encareceu e inviabilizou para alguns. E hoje a medicina a gente sabe hoje que a medicina mudou muito, né? A própria medicina, como você remunera, como o médico é remunerado, hoje está muito diferente, né? Sim. Eu sou de um tempo que o especialista era um deus e ele ganhava rios de dinheiro, e hoje não é mais assim, né? Hoje, também para você ter uma empresa de medicina, um médico que tem uma empresa de medicina, ele precisa pensar em volume, porque senão ele não vai conseguir sobreviver. Com certeza. Né? Então, não sei até que ponto essa norma foi boa, mas é isso. A gente sempre fez direito, então para a gente mudou alguma coisa? Não. A gente sempre acrescentou essa dificuldade. É óbvio, você passa a ter um olhar assim mais... um olhar mais apurado, eu acho, né? De separar os fluxos na entrada. Eu acho que isso mudou um pouco, né? Esse paciente que está realmente naquele momento da triagem ali no PA com características de infecto contagioso, ele vai para um lugar separado. Isso eu acho que é um olhar que talvez tenha apurado, né? Mas em termos de fluxo a gente não mudou. Né? Tanto é que a RDC está aí até hoje e não mudamos até agora. Verdade. Cadê essa atualização? Ai, nem me fale. A gente trabalhou tanto nessa atualização da norma e não foi para frente. É política. Tudo bem. Conta pra gente um marco, assim, um projeto que marcou sua carreira. Ai, teve alguns, né? Esse da Mil, por exemplo, foi um. Eu acho que um projeto que virou, assim, um projeto em que a gente... O primeiro projeto grande de saúde que a gente fez foi quando a gente foi contratado, chamava Total Core. Hoje chama Samaritano Paulista, que é um hospital da Mil. Esse projeto ficou mais de 10 anos no escritório. A gente conseguiu inaugurar em 2019. Fizemos 12 versões de projeto, por incrível que pareça. Então, foi um projeto que marcou muito a nossa vida, né? Porque isso foi...
A Mil foi o primeiro cliente grande que a gente teve privado do mercado, né? Você atendia na época do Edson Bueno, né? É, Você na trabalhava época do direto Edson com ele? Bueno, trabalhávamos direto Ai, que com a demais. equipe do Dr. Edson, que foi assim, uma Peraí, escola. calma aí. Aquela Rio Negro, você teve participação? Também trabalhamos na Rio Negro, aquele pronto atendimento que era. A gente trabalhou com cenógrafo lá, para você ter uma ideia. Gente, para tudo. Para tudo. Era estrutura, essa unidade é uma unidade que fica em Alphaville, Isso. é na Avenida Rio Negro. Exatamente. Fui visitá-la. Futurística, assim. Totalmente. A gente trabalhou com cenógrafo. É Na hora eu sério. identifiquei como minha família tinha trailer. Eu falei, peraí, essas divisórias são de trailer, motorhome. É. Tudo de fora. Era tudo de fora, tudo importado. E depois a gente fez essa mesma aplicação desse produto, desse modelo, no pronto atendimento do Hospital Paulistano, aqui na Bela Vista. Sim. E até hoje está lá também. Ah, eu fiquei encantada. É um projeto. Esse foi um projeto que eu fiz na Bros. E foi uma mega experiência, assim, porque você trabalha com cenógrafo, né? Dentro da saúde. Eu comecei a fazer saúde fazendo tudo bege, tudo cinza, um horror. A gente não fazia ambientação, né? Era só fazer fluxo direito e pronto, acabou, Sim. não faz mais nada. Mas esse projeto foi, assim, um marco, eu acho que na arquitetura para a saúde. Então, esse foi um projeto, mas eu não era da C+A, era da Bros ainda. Então, dentro da C+A, eu acho que eu estou o Samaritano Paulista. E o segundo, que eu acho que fez uma virada de chave muito importante para a gente, foi o DF Star. Né? O DF Star foi o segundo hospital Star da Reddor, da categoria Star. Primeiro era o Copa Star e depois eles inauguraram o DF Star. Que é o alto do alto padrão, tá, gente? Um hotel, uma hotelaria 6 estrelas que a gente fala. E ele foi um imenso sucesso em Brasília, né? Foi um projeto que teve uma ambientação muito, na época do nosso escritório, mas foi muito feliz, eu acho. Foi o primeiro projeto que a gente aplicou esse conceito de regionalidade e até de ancestralidade, de trazer um pouco do regional para dentro do ambiente hospitalar. E hoje a gente está no DF3, para você ter uma ideia. O DF2 já está sendo construído, a ampliação. O DF1 tem 26 mil metros quadrados, a gente está fazendo mais 26 mil metros quadrados. Já está em obra, esses novos 26 mil metros quadrados. E a gente vai crescer mais 7 mil. Caraca, a gente está na ampliação 3 deles. Então, vamos começando o projeto do 3. Então, foi um super sucesso. Ainda hoje é o queridinho da Reddor, dentro da gama de hospitais que eles têm. E todo mundo fala, e a gente também, a gente amou fazer e ama até hoje o resultado. Não, é demais que é aquilo, né? O começo que você falou, bege e branco. Hoje tem a questão da humanização, da gente se colocar no lugar e tirar a cara de hospital, né? Exato. Eu acho incrível que a tua empresa, vocês, né? A equipe trabalha com o quê? Gente, com cor. É verdade. Com madeira, entendeu? Vamos acolher o paciente, vamos abraçar, vamos tirar o branco, vamos deixar ele feliz, né? Porque era o automático, né? A gente, eu acho que foi também uma coisa que foi muito assertiva dentro da C+A é a gente ter uma célula de ambientação. A gente tem uma equipe dedicada a fazer ambientação de saúde. Então, hoje essa célula é liderada por uma designer de interiores e ela tem uma equipe que só trabalha com isso. Então, trabalha com as cores, fazendo conceito, elaborando esses conceitos todos e depois a aplicação desse conceito no projeto e a gente especifica até o vaso, tá? A gente faz a especificação de todos os produtos que fazem a composição de interiores. Tem que pensar, né? Porque a saúde, gente, tem muita gente que está assistindo a gente que é a primeira vez está tendo contato, né? Quem é nosso público? São pessoas que estão estudando, são nossos clientes, é geral, tá? E eu acho interessante até falar para eles que a área da saúde tem um negócio que se chama terminal, gente. Sabe o que é terminal? É limpeza, é água. Exato. Então, essa preocupação de sinalizar todos os itens é exatamente para resistência, né, Ana? E para possibilitar essa limpeza terminal, né? Que a gente precisa trabalhar dentro disso. Então, a gente trabalha muito próximo dos nossos parceiros de revestimentos, até desenvolvendo produtos, né? Que
Às vezes você quer colocar uma coisa bacana, mas não é aplicável. Então, você tem que trabalhar dentro disso, né? Nossa, eu lembro quando eu comecei, era tecido. Nossa, eu fui estudar tecido. Porque o dono da operadora que eu trabalhava porque queria um tecido que não tinha resistência. Eu falei, não vai durar. Aí eu fui atrás, fui estudar. E tem, né? Tem. E você vai se aprofundando. A questão de bactéria, de higienização. E a galera acha que é simples. Gente, não é. Não é, cara. Não é, mas é bom. É muito bom. É uma área apaixonante. Eu sou apaixonada por essa área. Você sabe disso, né? Eu sei. Você sabe? Pra mim é uma honra estar com a Ana aqui, gente. Quando ela aceitou, Ana, você vem ser entrevistada? Bora! Eu falei, gente, tô ficando importante, tô ficando famosa. As brincadeiras à parte, tá? Como que você enxerga a inovação, a tecnologia na nossa área de arquitetura? Eu acho que, assim, só vai sobreviver nessa área quem inovar sempre, né? Na vida. Porque eu acho que, assim, quem não inova, quem não está aberto a aprender todos os dias, eu aprendo todos os dias com a minha equipe de 20 e poucos anos, 30 anos. Todos os dias eles me ensinam uma coisa nova, né? Sim. E se a gente parar no tempo, principalmente nessas questões de... Hoje em dia, inteligência artificial, como é que vai ser a tecnologia dentro do ambiente de saúde, é uma coisa que eu tenho me aprofundado em estudar isso. Como será o futuro da saúde, né? A gente, até numa discussão com o Bros, né? O Bros tem hoje 90 anos, mas ele adora esses temas. Ele diz que a unidade de saúde do futuro será em casa. Eu não acho que será isso. Eu acho que a gente ainda vai ter a complexidade sendo executada num hospital de complexidade, mas de uma outra forma, né? Com outro tipo de acesso, com coisas que sejam mais resolutivas, eu acho, né? Então, essa questão de você entrar na unidade, já ter todos os seus parâmetros corporais medidos, eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer no futuro bem próximo, e isso vai facilitar o tratamento. Né? Com certeza. Aí ela veio para ajudar, para apoiar, Sim, né? Com certeza. Eu acho que é isso. Acho que a parte médica também, né? Muito, é um braço, né, para pesquisa. Não, e hoje você vê, a gente se depara com ambientes de saúde tão complexos, né? E tratamentos tão diferenciados. Todo dia aparece um equipamento novo, alguma coisa que vai ajudar num tratamento, principalmente do câncer ou neurológico. Então, você está sempre precisando se inovar, né? Estudar e entender esse mecanismo da medicina. Então, eu acho que a inovação é imprescindível. É fundamental, né? E o mercado para os arquitetos, nos próximos anos, o que você enxerga? Olha, Sabrina, eu não acredito em arquiteto generalista que faz tudo. Eu não acredito muito nisso. Eu acho que você precisa entender do que você gosta e focar numa área. Fazer o feijão com arroz bem feito. Fazer o feijão com arroz bem feito, como a gente faz lá no escritório. A gente sempre é abordado lá na C+A, você faz para mim um prédio administrativo? Você faz para mim a minha casa? Eu não faço mais isso. Eu só faço saúde. Sim. Porque eu me especializei nisso, entendeu? Então, eu acho que a gente só consegue fazer direito quando você foca. Né? Pelo menos esse é um conceito que eu tenho, minha sócia também acha isso, então a gente converge nessa ideia. E eu acredito que o sucesso vem daí, de você focar num tema e você fazer muito bem a arquitetura dentro desse tema. Né? Estão ouvindo, pessoal? Vamos chamar eles. Porque eu vejo os novos profissionais, eles fazem tudo, né? O pessoal não... Eu não acredito nisso, nunca acreditei nisso, desde a minha formação, sabe? E eu busquei o que eu queria. Eu fui atrás do que eu queria. Foi fácil, foi não? muito objetiva. Mas você já tinha um feeling, estava no teu sangue ali, você sentiu. Não, sim, mas eu queria aquilo. Eu queria trabalhar com saúde, então eu pus na minha cabeça, eu tenho que ir para um escritório que eu vou aprender a trabalhar com saúde. Sim. Porque na faculdade, a minha tese de formação foi um hospital do câncer. Eu fui execrada, porque, primeiro, não tinha um professor que pudesse me dar assessoria. Eles não sabem. Que todo mundo foge, né? Na faculdade. Detestam fazer saúde. E eu fui, fiz, teimei, sou super teimosa.
E fiz, não foi. Pergunta assim: você foi bem? Não fui, eu tirei a média para passar. Era um mega hospital, eu estudei um hospital francês, sabe, eu fiz um super trabalho e ninguém soube avaliar, né? Mas eu acreditava que eu ia ser boa naquilo. Eu acho que a primeira coisa, tem que acreditar no que você gosta. Com certeza. Né? Com E focar. certeza. E daqui para frente, para o futuro, o que você enxerga para o seu escritório? Eu enxergo que a gente vai fazer outras coisas além de arquitetura. Eu tenho pensado muito em outros produtos da C+A, inclusive pensado em... A gente, nesse ano, vai lançar um livro, primeiro livro da C+A, um livro que vai contar um pouco da nossa história. A gente tem buscado outros produtos dentro do mercado de saúde, né? Principalmente assim, trabalhar com consultoria é uma coisa que a gente enxerga muito, até porque essa expertise que a gente tem não pode ser jogada fora, Com certeza. né? Então, temos pensado em alguns cursos, isso ainda não está estruturado, mas depois que a gente lançar o livro, a gente vai se dedicar a isso. É muita coisa para fazer para poucas pessoas. Com certeza. E o dia a dia já consome a gente, né? Eu vou te contar um segredo. Eu tô criando mais projetos. Adivinha que horas eu fui dormir hoje? 2 da manhã. 3. Acordei às 6. A cabeça não para. É criação, você tem que desenhar fluxo. Eu imagino vocês. Eu passei muito tempo da minha vida fazendo isso, dormindo 3, 4 horas e... mas para poder desenhar um processo inteiro que já está hoje eu já durmo 8 horas tranquila e está tudo certo. Amém. E me conta, quais as principais lições que você, em toda a sua trajetória profissional, você guarda com carinho? Eu acho que, sabe, tem coisas que... Valorizar as pessoas que estão do teu lado, eu acho que é uma coisa muito importante. Valorizar principalmente quem está ali porque quer e quer te ajudar. Sim. Quer estar junto, de mão dada com você. Eu acho que isso a gente às vezes vê, até na vida da gente, né? Que tem gente que é muito imediatista, né? Eu acho que isso é um erro, né? Porque enxergar que alguém pode te ajudar e que está ali com você do teu lado e você valorizar essa pessoa é uma coisa que faz diferença. Então, a gente busca bastante essa questão junto da nossa equipe, sabe? Eu acho que isso é olhar para a sua equipe e ver... E hoje até, a gente tem vários profissionais que não são arquitetos que atuam dentro da C+A. Então, a gente tem um consultor financeiro, a gente tem a consultoria de marketing e a gente tem uma pessoa de RH no escritório. Ela me adicionou no LinkedIn. Exato. Ela me adicionou. A gente tem uma profissional hoje interna que trabalha montando também, mas não só isso, olhando para a nossa equipe, avaliando os problemas e tentando solucionar junto com a gente. Porque é isso, a gente não aprende a fazer RH também na faculdade, né? Sim. E o arquiteto vende o serviço de arquitetura. Quem faz o serviço de arquitetura? Pessoas. E se você não tiver uma pessoa cuidando das pessoas, você não vai... não dá para abraçar. Não dá para abraçar. Não dá. Chegou um momento que eu falei para a Carol, eu não consigo fazer isso, nem você. Nós não estamos fazendo bem. É melhor a gente ter alguém interno. É melhor crescer o time, né? Colocar uma pessoa que tem estrutura. Então, acho que essa é uma lição importante, né? Bastante importante. E isso, aprender a fazer administração. Vai fazer curso, vai entrar. A gente agora está numa mentoria da UI, da Ernst Young, que a gente conseguiu como se fala, se capacitar, né? A gente entrou num processo seletivo, ganhamos o processo seletivo para a gente ter essa mentoria durante 1 ano. Então, neste 1 ano, a gente tem 2 mentoras que são da área de saúde, uma é da área financeira, que é a Cristiane Barreto, que foi CFO da Oi, CFO da Vivo, e a outra é a Cláudia Coll, que todo mundo conhece, né? Sim. Que é da DASA e ela é nossa mentora. Então, com elas, a gente tem insights, e é isso, está sempre aprendendo, sempre inovando, aprendendo, e você pergunta, nossa, mas vocês, né? As 2 já com 27 anos de casa, entrando num processo seletivo de uma mentoria, faz diferença? Toda a diferença. Faz toda a diferença, né? A gente vai empreender...
Ontem mesmo a gente teve uma reunião com a Cristiane Barreto, ela desmontou o nosso DRE e está montando outro. Nossa, gente. Né? E é isso. Tá tudo bem, Que vamos lá. loucura, né? Conta um pouquinho pra gente a sua experiência pela passagem da ABDH. A BDH, eu acho que sempre foi uma coisa que desde o começo eu gostei, abracei, amei, né? Esse trabalho institucional. E eu acho que todo mundo tem que trabalhar institucionalmente um pouquinho, né? Sim. Então, a BDH, Associação Brasileira para Desenvolvimento do Edifício Hospitalar, foi criada pelo Bros, né? Ele me fez um convite pessoal para integrar a equipe. E eu já estou nessa... A gente fala que é uma cachaçinha, porque a gente nunca quer largar. Você se aborrece, você fica feliz e você continua lá, né? Mas eu comecei o trabalho da BDH como associada, né? Fui diretora da Regional São Paulo, depois eu fui presidente do congresso aqui em São Paulo, e 5º congresso, né? A gente já está no 10º congresso, e depois eu fui vice-presidente administrativa e presidente na gestão de 22, 24. Só, né, gente? E aí... Apenas. Mas eu acho que é bacana, é sempre legal, porque assim, a gente está vendo a BDH crescer. Quando eu entrei, devia ter 100 sócios. Hoje a gente tem 700, 800 sócios. Nossa, mas não vão todos nos eventos, eu participo. Não, mas é porque a gente tem 16, se eu não me engano, regionais pelo Brasil, sim. né? Eu já fui para São Paulo. Mas no Congresso do Rio, ano passado, a gente teve 620 pessoas no Congresso. Ai, que legal. Então, quando você consegue reunir 620 profissionais que trabalham na área de saúde, e majoritariamente arquitetos e engenheiros, é um sucesso. Demais, né? com certeza. É um sucesso. Com certeza. Então, quando a gente vê isso, é muito bacana, sabe? Esse crescimento. E trabalhar por algo que é o seu mercado. A gente trabalha para a gente, né? Sim. Então, a gente consegue ver um resultado do trabalho da BDH no mercado de saúde. Isso é bacana. E uma união, né? E a gente acaba sendo uma família. Então, hoje a gente trabalha junto dos nossos concorrentes, Sim. né? E a gente tem uma relação bastante amistosa com os nossos concorrentes. É muito bacana. Tem que ter mesmo, né? É isso. É A aquilo. gente se ajuda. Gente, 600 profissionais a gente está falando para o Brasil. Pois é. É pequeno. É muito pequeno. É um nicho muito pequeno. Exatamente. E fala como que você equilibra. Hoje, você já falou que dorme 8 horas, mas como que você equilibra profissional, pessoal, família? Eu decidi me dedicar a ser mais integralmente quando a minha filha mais velha nasceu. Então, quando ela nasceu, eu decidi que eu ia começar o processo de saída da Bros e ia me dedicar a ser mais Quando ela tinha 9 meses, foi o primeiro dia que eu realmente saí de casa e não fui para a Bros. Porque durante 11 anos você faz aquele caminho, aí de repente você se pega de manhã cedo fazendo outro caminho. E eu me lembro exatamente do trajeto. Engraçado, né? Eu me lembro exatamente. Esse é um dos poucos dias na minha vida que eu tenho clareza de como foi. E foi bem estranho. Foi bem estranho. Assim, o pensar, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que é muito difícil? Esse frio na né? barriga. Empreender no Brasil é uma coisa muito difícil. Ai, nem me fala, e na área de saúde, então, de arquitetura e de saúde ainda, né? Muita coragem. Foi muito difícil. Mas hoje, olhando para trás, eu tenho certeza que eu fiz a coisa certa. Você conseguiu equilibrar bem ou você comentou que você dormia 3 horas apenas alguns dias? Tinha vários dias que eu dormia 3 horas, porque era isso, né? Eu tinha filha pequena, eu tinha um escritório começando, tinha um monte de coisa para fazer, não sabia fazer gestão, não sabia fazer nada, eu só sabia fazer arquitetura, essa que é a verdade, né? E, enfim, a gente vai equilibrando. Agora, dá muito trabalho, é isso que eu tenho. Não é fácil, dá muito trabalho, você fica exausta, né? E ainda tive outra filha depois. Eu tenho 2 meninas, a mais velha tem 20 anos, hoje está fazendo
arquitetura também, faculdade de arquitetura. Guerreira. E a mais nova tem 16 anos, está Vai ainda fazer arquitetura na escola também? média. Não, diz que não. No ensino médio, né? Diz que não. Vamos ver. Eu nem espero mais nada, porque é melhor eu nem falar. Eu quero que elas façam o que elas gostem. Com certeza. Como eu fiz o que eu gostei, o que eu gosto, nunca ninguém me pediu isso, né? E eu sempre falo para elas isso: tenham um objetivo e façam o que vocês gostam, porque o trabalho é a grande parte da sua vida. E Sim. trabalhar com uma coisa que você não gosta, ser infeliz com isso, é horrível, Tem que né? trabalhar Eu por nem amor. imagino como é que é. Então, a grande parte do sucesso, né, de você ter sucesso, nem sei se eu tenho sucesso, mas eu me considero uma mulher de sucesso no profissional, porque construí alguma coisa. Não, você tem sucesso sim, Ana, não vem não. Mas é porque eu trabalhei com amor, fazendo o que eu gosto. E faço, assim, modéstia à parte, eu acho que eu faço bem arquitetura para a saúde. Então, vem daí o sucesso, sem dúvida nenhuma. Porque quando você faz alguma coisa que você não gosta, Sim. você não faz bem. Com certeza. Né? Com Mas o certeza. equilíbrio deu certo. Eu continuo casada até hoje, muito bem casada. Meu marido sempre foi um apoiador do meu trabalho, um super parceiro. E as minhas filhas também têm orgulho de tudo que eu construí, né? Então, acho que foi bacana. Mas deu muito trabalho. E conta, deixa uma mensagem, a gente tá chegando no final, eu tô até triste, viu? O quadro, né? Vamos lá, chega mais. Conta pra mim, assim, uma mensagem para os futuros arquitetos que estão trilhando aí. Eu acho que o caminho, assim, vou te falar o quanto a gente evoluiu nesses anos. Eu vou deixar uma mensagem otimista, tá? Porque eu acho que, assim, quando eu comecei a fazer arquitetura, quando eu entrei na faculdade, em 1989, né? A gente já vai falar um pouco da minha idade, né? Então, mas falou, tudo bem. Né? Novíssima. Ela falou, nossa, 20 anos a filha. Eu falei, gente, a curtida dela tá maravilhosa. E aí, o que acontece? A gente ainda tinha, naquela década de 80, lá, projetos desenvolvidos por engenheiros, né? Sim. O Brasil tinha um pouco isso, né? De projetos desenvolvidos por engenheiro. Como assim? Quem faz projeto é arquiteto. Engenheiro faz projeto de estrutura, de hidráulica, elétrica, ar-condicionado. Complementares, TI. Todos, né? A gente vive sem engenharia de jeito nenhum. Não. Né? A gente precisa ter a parceria, precisa cada um no seu quadrado, né? E naquele momento a arquitetura era muito malquista, eu acho, né? As pessoas não valorizavam o arquiteto. E isso vem mudando muito, e vem mudando radicalmente. Hoje não se pensa mais em fazer projetos de arquitetura sem ter um arquiteto, o que já é um ganho, eu acho, enorme. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar para valorizar cada vez mais a nossa profissão, né? E a arquitetura hoje é uma profissão valorizada, o que é maravilhoso, né? Então, eu acho que eu trabalho na BDH para isso. E eu acho que cada um pode ter o seu trabalho institucional dentro de uma organização ou de uma instituição que trabalha na valorização da profissão, Sim. Né? Como o CAL, como o IAB, como a ASBEA, como várias outras que tem por aí. Então, acho que é esse o meu recado. Trabalhe para valorizar a sua profissão, que hoje está muito melhor do que era quando a gente começou. Imagino as lutas que você passou, né? É difícil. Nossa, para que projeto de arquitetura? Quantas vezes eu já me deparei com vários clientes meus, médicos, Sim. com escalímetro e lapiseira. Eu falo, hoje em dia, se eu entro na reunião e vejo isso, eu falo, não vou nem começar a reunião, porque quem faz isso sou eu. Eu não pego em bisturi para abrir paciente. Não tenho essa capacidade. Então, você também não tem capacidade para fazer projeto de arquitetura. Sim, exatamente. Né? Então, a gente tem que começar daí. A gente tem que se valorizar como profissional, né? E colocar limites, né? Daqui para frente sou eu. Daqui para trás é você. A operação é sua. Gente, e olha, posso falar? Eu também contribuo com a operação. Às vezes melhor que o médico. Eu vou mudar a última pergunta. Agora é uma pergunta assim livre. Dá uma dica, um filme, uma viagem, alguma coisa que você recomenda para as pessoas. Um filme, uma viagem. Gente, olha, eu acho que quem tem... eu acho que tudo na vida é uma questão de objetivo, né? De determinação. E uma viagem para arquiteto... Algum dia vão à Feira de Milão.
Assim, a Feira de Milão é uma feira de design, né, de mobiliário, chama Irmobile, mas ela dita tendências. Ela né? é maravilhosa. E você está por dentro das tendências daquele ano, seja da arquitetura, seja da moda, e tudo se relaciona, Sim. né? Assim, a cor do Pantone do ano, o que é importante isso? É super importante, é uma tendência, né? Entendo qual é a cor daquele ano. Esse ano é o mocatino, o ano passado foi um rosa. E cada ano, essa cor dita tendência, né? Ela vai ditar a tendência para a arquitetura, ela vai ditar a tendência para a moda. Eu acho que uma dica de viagem é que as pessoas guardem seu dinheirinho e vão visitar a Feira de Milão. Faz muita diferença na vida profissional. Adorei. Tem guiado. E agora em abril. Sim, é na semana do meu aniversário, Não, nem me fale. Eu tenho vários amigos que vão esse ano. Não, e mais do que tudo, Milão é a minha cidade preferida no mundo. Acho que muito por causa disso, da feira, né? Eu tive lá 2 vezes com a minha sócia e a gente fez 2 viagens maravilhosas, porque imagina, eu e ela gostamos tudo da mesma coisa e só vendo arquitetura, só vendo mobiliário, só vendo cor, só vendo... Foi incrível. Menina, mas eu não tive experiência ainda, estou agendando, acho que eu vou ano que vem, ficou muito em cima, é muito projeto. Tem uma assessoria que vai auxiliando, dá para contratar, porque é muito passeio. Gente, é uma caminhada, viu? Tem que ir com um sapato confortável. Não, nem me fale, eu tive que comprar, eu tive um problema no pé de tanto que eu andei. Então. São, acho que 8 AMBs o tamanho da Feira Milano. É muita coisa. Mas é incrível. Eu acho que as pessoas têm que conhecer mais. A gente conhece pouco aqui, né? Eu vou de turista, eu vou com a câmerazinha aqui. Pronto, é isso. Vamos brindar, Ana. Obrigada pela sua participação. Obrigada você pelo convite, amei. Ai, amei também. Gente, um beijo. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Uma olhadinha aqui. Acho que eu vou começar... Bom, vamos lá. Vou só eu no começo, relaxa. Eu tô ao contrário, eu tô muito louca. Vamos lá. Ainda não cheguei nesse grau, calma aí. Peraí. Olá, maravilhosos, tudo bem com vocês? Pois bem, hoje eu estou trazendo, não quero mais, vou mudar. De novo, o cabelinho, cadê minha maquiadora? Quanto tempo, não? Uma semana?